Pois bem, então vamos aqui ao primeiro tópico, que é um tópico conceitual muito importante. O que é um mercado competitivo? Então, neste capítulo, nosso objetivo é examinar como as empresas tomam decisões de produção nos chamados mercados competitivos. Como pano de fundo para essa análise, começaremos considerando o que é um mercado competitivo. Então, o significado da competição. Um mercado competitivo, por vezes, chamado também mercado perfeitamente competitivo, e aqui apenas um parêntese, manuais de economia mais avançados utilizam essa expressão com mais frequência, mercados perfeitamente competitivos. E é claro que em manuais mais ligados à área de gestão, de administração, ou manuais de economia para não economistas, como é esse caso aqui do livro do Menkil, que é um livro de introdução à economia em que vários cursos podem fazer uso desse manual, porque ele apresenta conceitos básicos de economia, a expressão mercado competitivo, portanto, determina a mesma coisa. E na economia, o uso dessa expressão mercado perfeitamente competitivo designa também uma espécie de estrutura de mercado que é cada vez mais difícil encontrar na economia. Então é cada vez mais complicado encontrarmos na economia real exemplos de setores que funcionem no formato do mercado perfeitamente competitivo. Isso nós vamos ver porque esse mercado ele tem duas características. Primeiro, você tem muitos compradores, milhares de compradores pulverizados, ou como em alguns manuais de economia chama, são muitos compradores, são compradores atomizados, mas você também tem muitos vendedores, então assim, uma miríade de vendedores, todos também muito pequenininho, muito atomizados, portanto uma espécie de um tamanho de átomo, essa expressão entre aspas, e você tem uma infinidade incontrolável, tanto de compradores como de vendedores. E a segunda grande característica é que nesse mercado os bens oferecidos pelos diversos vendedores, eles são em grande escala os mesmos. Então poderíamos dizer que são bens homogeneizados, são bens iguais. Então seria como um mercado com muitos compradores, com muitos vendedores e que todos vendem produtos exatamente iguais, produtos homogeneizados, ou, numa expressão mais fácil de compreender, poderíamos dizer que, por exemplo, todos os produtores vendem uma espécie de commodity, ou seja, todos vendem, por exemplo, o mesmo grão de arroz, a mesma batata, a mesma banana, o mesmo alface, o mesmo sapato, o mesmo lápis, o mesmo copo. Ou seja, estamos falando, portanto, de um setor que nos auxilia muito mais teoricamente a compreender como funcionam as estruturas de mercado, porque, veja, encontrar hoje empresas que forneçam os mesmos bens homogêneos é muito difícil na economia. Então, veja, é uma combinação, portanto, o mercado competitivo tem uma combinação de ser um setor com muitos compradores, com muitos vendedores e com produtos iguais. Ok? E aí, já deixo o parêntese. É muito difícil encontrar um setor na economia contemporânea com essas características. Até porque, fazendo outro parêntese, a diferenciação de produto hoje, a heterogeneidade dos produtos, a diferenciação, é um objetivo da estrutura capitalista. Se diferenciar para criar seus próprios mercados, ainda que com produtos considerados muito, digamos, comuns ou muito simples, mas se busca diferenciação em tudo. Então, esse mercado vai auxiliar aqui, mais para frente, quando falarmos de monopólio, de oligopólio, de competição monopolística. Isso lhe auxilia a compreender quais são as diferenças de uma estrutura de mercado chamado de mercado competitivo ou mercado perfeitamente competitivo. Então veja,
Por causa dessas condições, as ações de um comprador ou de um vendedor no mercado têm impacto insignificante sobre o preço de mercado. Então, se eu tenho um mercado com uma infinidade gigantesca de compradores, com outra infinidade gigantesca de vendedores, vendendo o mesmo produto, ninguém tem poder de mercado para afetar o preço. Todo mundo ali está numa condição de que o preço está dado. Então veja, cada comprador, portanto, e cada vendedor tomam o preço de mercado como dado. Então, tanto comprador como vendedor não tem o poder de determinar o preço. Eu vou ao mercado e tomo aquele preço como algo dado, porque justamente a minha influência é muito pequena. Um exemplo é o mercado de leite. Nenhum comprador individual de leite é capaz de influenciar o preço do produto, porque cada comprador adquire uma pequena quantidade em relação ao tamanho do mercado. Então aqui o Menkil está usando um exemplo, pode até ter uma certa validade no mercado brasileiro, mas lembremos mais uma vez que ele usa sempre exemplos norte-americanos e, portanto, a gente precisa fazer uma certa ponderação quando for refletir sobre o exemplo brasileiro. De maneira similar, cada vendedor de leite tem controle limitado sobre o preço, porque há muitos outros vendedores fornecendo um produto basicamente idêntico. Como cada vendedor pode vender quanto quiser ao preço vigente, não tem motivo para cobrar menos do que esse preço. E se cobrar mais, os compradores vão procurar outro fornecedor. Então, a questão do preço aqui estar dado deve-se justamente a esse fato, ou seja, um vendedor de leite neste mercado apresentado pelo Menkil, por ter muitos outros vendedores e por ser um produto extremamente idêntico, significa que eu, como produtor de leite, não vou querer nem vender abaixo, que se eu posso vender um pouco mais caro, eu venderei. Mas eu também não posso vender acima deste preço de mercado, porque, consequentemente, como uma centena de outros vendedores também têm o mesmo produto extremamente idêntico, os compradores vão comprar em outro lugar. Ok? Então seria o mesmo exemplo de, numa feira, você ter 10 barraquinhas, 50 barraquinhas que vendem a mesma banana, do mesmo tamanho, do mesmo preço. Se uma barraca resolve aumentar 1 centavo no preço, você pode comprar o mesmo produto exatamente igual na barraca ao lado. Representando, portanto, que tanto compradores como vendedores, eles tomam, portanto, o preço como dado. Ok? Vamos avançando. Os compradores e vendedores dos mercados competitivos precisam aceitar o preço que o mercado determina. E, portanto, e aqui um elemento importante, são chamados de tomadores de preços. Então, outra característica deste mercado, por conta das características principais, muitos compradores, muitos vendedores e produtos extremamente idênticos ou homogêneos, é de que neste mercado, os dois agentes econômicos da relação comercial, compradores e vendedores, tomam este preço, tomam um preço de mercado como um preço dado. Portanto, são tomadores de preços. Além dessas duas condições para a competição, há uma terceira condição, às vezes tida como característica dos mercados perfeitamente competitivos. As empresas podem entrar e sair livremente do mercado. Então, como diria num conceitual mais técnico, tanto na economia como na administração, recordando lá o clássico livro do Porter, que é o seguinte: neste mercado competitivo, perfeitamente competitivo, muitos compradores, muitos vendedores, bens homogêneos, ainda tem uma outra característica. As empresas que produzem esse produto ou que vendem esse produto, elas podem entrar e sair do mercado livremente, sem nenhuma barreira à entrada. Então é fácil começar um negócio no mercado competitivo e é fácil também desistir de continuar no negócio. Portanto, qualquer comportamento que leve a um certo desequilíbrio deste mercado, rapidamente você tem a entrada de muitas empresas
ou você pode ter a saída de muitas empresas. Se, por exemplo, qualquer pessoa pudesse decidir estabelecer uma fazenda de gado leiteiro, e se qualquer produtor de leite existente pudesse optar por sair do negócio de laticínios, então a indústria de leite satisfaria essa condição. É importante observar que a grande parte da análise dos mercados competitivos não depende da hipótese da livre entrada e saída. E aqui o Menkil coloca a observação. Então, essa última característica, as empresas podem entrar e sair livremente do mercado, não significa, portanto, segundo o Menkil neste último parágrafo aqui desta seção, de que os mercados competitivos têm isso como característica predominante. Então, veja, é importante observar que grande parte da análise dos mercados competitivos não depende da hipótese da livre entrada e saída, porque essa condição não é necessária para que as empresas sejam tomadoras de preços. Entretanto, como veremos mais adiante, essa liberdade de entrada e saída em um mercado competitivo é uma força poderosa que dá forma ao equilíbrio de longo prazo. Ok? Pois bem, agora vamos adicionar os elementos da empresa competitiva. Então veja, a receita de uma empresa competitiva. Uma empresa que opera em um mercado competitivo, como a maioria das demais empresas da economia, procura maximizar seu lucro, que é igual à receita total menos o custo total. Então, lembrando que lucro é igual à receita total menos o custo total. Para vermos como ela procede, consideraremos primeiramente as receitas de uma empresa competitiva. Então, vamos ver como ocorre o faturamento, né? A receita proveniente das vendas em uma empresa competitiva. Para mantermos as coisas em termos concretos, vamos nos concentrar em uma empresa específica, a fazenda de laticínios da família Smith. A fazenda dos Smiths produz uma quantidade de leite e vende cada unidade no preço ao mercado, e vende cada unidade no mercado ao preço P. A receita total da empresa, portanto, é preço vezes a quantidade vendida. Por exemplo, um galão de leite é vendido por $6 e a fazenda vende 1.000 galões, de modo que sua receita total é de 6.000. Então, aquela velha conta simples que nós sempre fazemos. Como a fazenda do Smith é pequena, se comparada ao mercado mundial de leite, toma o preço como dado pelas condições de mercado. Isso significa mais especificamente que o preço do leite não depende da quantidade de litros que a fazenda do Smith produz ou vende. Então, essa aqui, mais uma vez, é a característica do mercado competitivo na prática. Então, dado que é um mercado competitivo com muitos produtores e com preço dado, com o comprador Smith como tomador de preço, significa que se ele produzir 1.000 galões, 5.000 galões ou 500 galões, ele individualmente não tem condições da quantidade da sua produção influenciar o preço. Então, se ele produz 1.000 a $6, ele produz 5.000 a $6. E se ele produzir 500, também a $6. Ok? Então veja, se os Smith dobrarem a quantidade de leite que produzem para 2.000 galões, o preço do leite se mantém constante e a receita total dobra para 12.000. Como resultado, a receita total é proporcional ao volume da produção. Então veja, a tabela 1 mostra a receita da fazenda de laticínios da família Smith. As duas primeiras colunas mostram a quantidade de produto que a fazenda produz e o preço a que é vendido. A terceira coluna indica a receita total da fazenda. A tabela adota a hipótese de que o preço do leite seja $6 por galão, de modo que a receita total é simplesmente 6 vezes o número de galões.
Assim como os conceitos de média e marginal foram úteis no capítulo anterior, quando analisamos os custos, também serão para a análise da receita. Para vermos o que nos dizem esses conceitos, considere essas duas questões. Qual é a receita que a fazenda recebe por 1 galão típico de leite? Então, qual é a receita que a fazenda recebe por 1 galão típico de leite? Segunda, qual é a receita adicional? Qual é a receita adicional que a fazenda recebe quando aumenta a produção de leite em 1 galão? Então, essas duas perguntas vão ajudar na reflexão sobre a receita média e sobre a receita marginal. Ok? Então, vamos avançando aqui. Então, veja. As duas últimas colunas da tabela 1 respondem a essas questões. A quarta coluna da tabela mostra a receita média, portanto, que é a receita total da terceira coluna dividida pela quantidade produzida da primeira coluna. A receita média nos diz que a receita que a empresa recebe por uma unidade típica vendida. Na tabela 1, a receita média é igual a 6, o preço de 1 galão de leite. Isso ilustra uma lição geral que se aplica não só às empresas competitivas, mas também a todas as empresas. A receita média é a receita total dividida pela quantidade. Assim, para todas as empresas, a receita média é sempre igual ao preço do bem. Okay? Então, receita média nesse caso vai ser igual ao preço, porque eu vou pegar receita total e dividir pela quantidade vendida ou produzida. Ok? Então vamos ver aqui a tabela 1 mais uma vez e ver aqui de maneira organizada o que o Menkil coloca aqui. Então veja, nesse exemplo aqui, inclusive tem uma notinha de rodapé que vai falar, então, galão é uma medida muito utilizada nos Estados Unidos que equivale a 3,81 litros, né? Então, lá gasolina é em galão, leite é em galão, muitas mercadorias são precificadas em galão, então um galão é 3,81 litros. Litros é uma medida mais utilizada no nosso conceito, de métricas da economia brasileira. Então veja, aqui nós temos, portanto, receita total, média e marginal de uma empresa competitiva. Então, a quantidade de produção, o preço que é tomado e a receita. Então veja, à medida que você produz mais galão ao mesmo preço, consequentemente a sua receita sobe, como foi colocado lá, na proporção de 6 vezes. Então, 1 galão vezes 6 e 8 galões vezes 6. E a receita média, 666, porque eu vou pegar a receita total dividido pela produção, então seria uma forma de encontrar o preço de maneira diferente, né? Então, a receita média é a receita total dividido pelo Q, que é a quantidade. E aqui a receita marginal. Então, mostrando, portanto, que você pega a variação da receita total dividido pela variação da quantidade. Então, como existe já uma constante do ponto de vista dessas variáveis, você também mantém aqui o preço, a receita marginal. Então, a produção de 1 galão a mais vai resultar numa receita a mais de 6 dólares. Okay? A quinta coluna mostra a receita marginal, como a gente já viu aqui na tabela 1, que é a variação da receita total decorrente da venda de cada unidade adicional de produto. Então, na tabela 1, a receita marginal é igual a 6, o preço de 1 galão de leite. Esse resultado também ilustra uma lição que se aplica aí, neste caso, veja, esse resultado ilustra uma lição que se aplica somente às empresas competitivas. Então, a receita total, que é preço vezes quantidade, e P é fixo, porque as empresas elas tomam o preço como dado, então o P, portanto, é fixo para as empresas competitivas. Assim, quando a quantidade aumenta em uma unidade, a receita total aumenta em P dólares. Então, para as empresas competitivas, a receita marginal é igual ao preço do bem. Então, explicando mais uma vez. Então, esse conceito de receita marginal,
em que a receita marginal vai ser igual ao preço do bem, só se aplica às empresas competitivas. Porque quando eu tenho preço vezes quantidade, a única coisa que está variando neste mercado, dado que o preço é tomado, é a quantidade. Preço, portanto, é uma variável considerada fixa para as empresas competitivas. Consequentemente, se a gente voltar aqui na tabela número 1, nós vamos ver, portanto, que você também tem uma receita marginal constante em 6. Então, o preço é tomado, a quantidade produzida neste mercado pode variar para mais ou para menos, mas o preço não muda, porque na produção da empresa competitiva, a empresa ela é tomadora de preços. A receita total nada mais é do que a multiplicação do preço unitário vezes a quantidade total produzida. E a receita média e a receita marginal, nesta situação, acaba que permanecem equivalentes ao preço de mercado. Ok? Pois bem, agora vamos aqui a uma questão